Livro do Eclesiastes, capítulo 9, para a leitura do verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Lembrando que hoje, às 18h30, grande culto para a glória do Senhor. Venha, não fique em casa, traga sua família. Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, as forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Obrigado, meu Deus, por esse tempo em tua presença, pelo teu povo reunido aqui. E, ó Deus, que a tua palavra nos mova, que não haja endurecimento, mas que haja corações abertos para ouvi-la. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Antes de partir. Esse é o nome de um filme. Um filme estrelado por dois gigantes do cinema mundial, Morgan Freeman e Jack Nicholson. São dois senhores diagnosticados com câncer. A doença avançou tanto que não há mais como reverter o quadro. Então, eles decidem sair pelos Estados Unidos, realizando os desejos, os sonhos que desde sempre tiveram antes de partir. Arrependimentos antes de morrer é um livro, tem em português, vale a pena comprar, vale a pena ler, vale a pena aprender, com as experiências de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Essa mulher registrou os 5 arrependimentos mais frequentes que ela ouviu cuidando de seus pacientes, lamentos que ela mais ouviu de pessoas que tinham certeza de que haveriam de deixar esta vida em um curto espaço de tempo. Porque nós sabemos que a morte é uma realidade, sabemos que vamos morrer, mas é interessante que nós vivemos, em sua esmagadora maioria, nós vivemos nesse mundo como se, de fato, fôssemos viver para sempre aqui esta vida. É interessante isso. É uma maneira de negar uma realidade irrefugível. Todos nós vamos nos encontrar com este grande inimigo, o último a ser vencido, a morte. Você vai morrer. É o que o médico diz, com outras palavras, para alguém numa situação irreversível. Mas eu e você, se Cristo não voltar antes, vamos morrer. Está preparado? Está pronto? Está mesmo? Se você está pronto para morrer, então você está pronto para viver. Mas se você não estiver pronto para morrer, então a sua vida será pífia, será pequena, será tacanha. E eu quero usar esses 5 arrependimentos, esses 5 lamentos mais comuns das pessoas que sabem que irão morrer em breve, para, de acordo com a palavra de Deus, nos ajudar a pensar sobre como temos vivido. E, mais importante, sobre como devemos viver. O primeiro lamento diz o seguinte: gostaria de ter tido a coragem de ter vivido verdadeiramente a minha vida e não aquela que os outros esperavam de mim. Esse lamento foi exemplificado por Brownie na história de uma paciente chamada Grace, 80 anos de idade, câncer no pulmão,
Um câncer que se desenvolveu ao longo de 50 anos de vida conjugal. O seu esposo era um fumante inveterado e ela, fumante passiva. Ela nunca havia fumado, mas inalava a fumaça do cigarro do seu marido durante aqueles anos e acabou desenvolvendo um câncer de pulmão. Esse homem era muito mau para ela e a tratava com muito desdém, com muita indiferença, com muito desrespeito. Era um relacionamento tóxico, dominador. E essa mulher, no fim da vida, lamentava ter vivido não a vida que ela desejava, mas a vida que seu marido havia lhe imposto. Conhece alguém assim? Você acha que a vida que você vive hoje é a vida que você sempre desejou viver? Como é que você sabe que daqui a alguns anos você não vai parar, olhar para trás e dizer: as minhas escolhas foram equivocadas, os meus caminhos foram equivocados, eu acabei vivendo uma história que eu não devia ter vivido. Eu não devia ter casado com quem eu casei. Eu não devia ter abraçado a carreira profissional que eu abracei. Quem garante você que ao final da sua vida você não terá uma coleção de arrependimentos em funções de decisões erradas? Agora, só há uma maneira de saber que você e eu não vamos lamentar no futuro a vida que vivemos, se nós optarmos por vivermos no centro da vontade de Deus. É a única maneira de não nos arrependermos do que vivemos. O pastor Josué falava muito isso comigo. Quando a gente ia às clínicas de repouso, visitar irmãos que estavam lá, chegávamos naquele lugar, vários idosos, íamos visitar aquele irmão ou aquela irmã. Quando voltávamos, ele sempre dizia: sabe, eu fico pensando, pastor, uma pessoa terminar a vida num lugar assim. Mas não só isso. Ele dizia, é uma pessoa terminar a vida em um lugar assim, ali, longe da família, longe dos amigos, num lugar estranho, e a cabeça boa. E a cabeça começa a funcionar. Ele começa a fazer um retrospecto de sua vida. E ele ter tido decisões equivocadas na sua história. Erros grandes. E viver se martirizando num lugar assim, porque ele só tem a consciência. Não é mais nada. Não há mais nada que esperar em termos futuros além da morte. E esse quadro que o pastor acabava pintando e que me fez pensar sobre essa questão. Você sabia que há um plano perfeito para a sua e para a minha vida? Você sabia que Deus deseja escrever a nossa história, Deus deseja guiar a nossa história, Deus deseja ser de fato Senhor da nossa história, Deus deseja fechar portas sem ser questionado, Deus deseja tirar coisas, pessoas da sua vida, sem que haja uma murmuração como resposta. Deus deseja guiar a nossa vida inteirinha, desde o dia em que entregamos nossa vida a Jesus, até o dia em que partiremos dessa vida. Você sabia que Deus tem um melhor caminho, uma melhor resposta, uma melhor solução, um melhor jeito de viver, uma melhor maneira de viver, para que você chegue ao final da vida sem ter arrependimento nenhum e dizer: Senhor, eu me deleito em fazer a tua vontade, assim como o salmista diz em seu salmo. Você sabia disso? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não me arrependo de ter vivido a minha vida. Esse não é o pensamento. O pensamento certo é: eu não me arrependo de ter vivido a minha vida debaixo da vontade de Deus. De ter feito aquilo que eu tinha de fazer, porque Deus assim me conduziu. Fora da vontade de Deus, tudo é desperdício. Fora da vontade de Deus, tudo é prejuízo. Por isso, Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versos de 6 a 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. As pessoas podiam achar que ao chegar naquela prisão em Roma, iam encontrar um homem alquebrado, desanimado, desesperançado, descrente da vida e de Deus, mas não, encontraram um homem vibrando no corredor da morte. Encontraram um homem realizado no corredor da morte, porque havia feito o que Deus havia lhe dito. Deus para nós é sem problemas, onde tudo dá certo. Não é que nós vamos vencer todas as batalhas, todos os desafios. Mas o que vai ser ressaltado quando nós chegarmos no céu é a nossa fidelidade. Não é o quanto fizemos, é se fomos fiéis. Não é essa a palavra? Bom está, servo bom e... Sobre o pouco te coloquei e foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É se você foi fiel a Deus e não ao seu ego. É se você foi fiel a Deus e não à sua carne. É se você foi fiel a Deus e somente a Deus. É isso que vai valer e vai fazer a sua vida ter valido a pena. Mas há um segundo arrependimento. Gostaria de não ter trabalhado tanto. É o lamento que veio de um paciente chamado John. Fora casado com Margaret, 4 filhos. E os filhos que já eram casados. John era um executivo muito bem sucedido. Por anos a fio, dedicou-se à sua carreira. E quando o último filho casou, Margaret disse para ele: se aposente. Vamos viver os anos que nos restam, um para o outro. Vamos vender a casa, comprarmos uma menor e vivermos uma vida mais simples. E ela implorou a ele por anos para que fizesse isso, até que ele, finalmente, convencido e comovido, aceitou. Porém, alguns meses depois, ela se sentiu mal e foi diagnosticada com uma doença rara, falecendo semanas depois do diagnóstico. Agora John estava muito perto da morte naquele leito de hospital e disse a Bronnie: preste atenção, o meu trabalho havia me definido sob certo ponto de vista, porque dependemos tanto do mundo material para termos valor. Não há nada de errado em querermos ter uma vida melhor, é só que a procura por mais e a necessidade de sermos reconhecidos por nossas conquistas podem nos desviar das coisas reais, como o tempo a passar com aqueles a quem amamos e nos afastar do equilíbrio. O que será que Deus diria a John?
Quem sabe Deus poderia responder a John com a sua palavra, no Salmo 128, verso 2 e 3, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. O equilíbrio entre o trabalho e a família é um princípio muito notado dentro das Escrituras. Porque para Deus, uma pessoa realizada, ela trabalha não por dinheiro, mas trabalha porque gosta. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás. Porque faz aquilo que gosta de fazer. Esse é o melhor dos mundos, e nem todo mundo consegue alcançar isso na vida. Se você é uma dessas pessoas que faz aquilo que você ama, então você não terá de trabalhar nenhum dia da sua vida, porque todo dia será muito prazeroso, muito feliz, muito realizado. Para Deus, uma pessoa bem-sucedida não só faz o que gosta, mas também tem uma esposa ao seu lado, que é como uma videira frutífera, ou seja, ela é cuidada, ela é valorizada, ela é respeitada, ela é videira cheia de frutos. Ela não é uma árvore cheia de espinhos. Não é uma mulher amargurada, infeliz ao lado daquele homem. Para Deus, uma vida realizada e bem-sucedida é daquele que faz o que gosta, que tem ao seu lado uma pessoa feliz e realizada, mas que também tem filhos que estão ao redor dele, como plantas de oliveira, que se assentam à mesa e têm prazer em estar com os seus pais. O que é que Deus diria a pessoas como John? Deus diria que, do seu ponto de vista, o trabalho não é fonte de sustento e provisão, porque é Deus quem dá o sustento e a provisão. Mas o trabalho é um meio para celebrar a família. O último comentário de John para Brownie foi: não há nada de errado em amar o seu trabalho e querer se empenhar nele, mas há tanta coisa a mais nesta vida. O equilíbrio é que é mais importante. Pena que para John era tarde demais, mas para você não é. Para você não é tarde demais. Então celebre a sua família, celebre o seu trabalho, celebre o sustento de Deus sobre a sua vida. E que gostoso é poder dizer como salmista: eu me deitei, me levantei e o Senhor me sustentou. Terceiro lamento é: gostaria de ter tido a coragem de expressar mais os meus sentimentos. Esse foi o lamento que veio de dois pacientes, Youssef e Gisela, casal sobrevivente do Holocausto nazista. Eles migraram para a Austrália. E agora, Youssef tinha 94 anos e sofria de uma doença terminal. Sempre viveu uma vida pacata, restrita, e a família conversou com os médicos e chegaram à conclusão: não vamos falar para ele que ele tem essa doença. E um dia ele e Brownie ficaram sozinhos no quarto e ele perguntou se estava morrendo, e ela disse: sim, você está morrendo. Ele agradeceu por ela ter dito a verdade e completou: a minha família não consegue lidar com isso. Eu desejaria não ter trabalhado tanto, eu ficaria com medo de deixar meus sentimentos transparecerem. Por isso eu trabalhava e trabalhava para manter a minha família, mas ao mesmo tempo eu deixava a minha família a uma certa distância de mim. Eles não mereciam ficar sozinhos. A única coisa que Youssef ensinou à sua família, aos seus filhos, foi como ganhar e valorizar o dinheiro. E Brownie disse a ele: mas você está deixando para eles uma vida muito confortável? E ele disse: eles não me conhecem. Que triste.
eles não me conhecem. O grande arrependimento de Youssef é que ele nunca havia deixado sair de dentro dele todo o amor que ele sentia pela sua família. Sabe que há muita gente assim, inclusive aqui nesse auditório, me acompanhando pela internet. Gente que tem coisas encalacradas lá dentro. Gente que tem dificuldade de expor os seus sentimentos. Gente que tem dificuldade de assumir as suas falhas. Gente que tem dificuldade de confessar os seus medos. Gente que tem dificuldade de dizer: eu tenho medo, eu fracassei, eu fui violentado, eu fui afligido, eu fui humilhado. Eu sou assim porque eu tenho esse sentimento. Mas também gente que tem dificuldade de dizer: eu amo você, eu preciso de você. Vocês são muito importantes para mim. Gente que tem dificuldade de expor, de abrir o seu coração e expressar os seus sentimentos. A maioria das pessoas não faz isso para não ser rejeitados, para não serem julgados, para não terem aquilo como uma carta guardada embaixo da manga, para em determinado dia, em circunstância, usar aquilo contra a própria pessoa. Mas, irmãos, Deus levantou um lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem sermos desprezados. E esse lugar é a igreja. Deixa eu mudar a frase. Esse lugar deveria ser a igreja. O projeto de Deus para a igreja é ser um lugar assim, onde os corações estão abertos e as pessoas podem ser quem são, não para permanecerem como são, mas para serem ajudadas a vencer suas dificuldades, superar as suas dores e usar, reciclando a sua dor, usar a sua experiência para ajudar outras pessoas. Efésios 4:25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Algumas coisas que me deixam, irmãos, profundamente decepcionado com a igreja. Eu digo igreja de um modo geral, que é a intransigência, que é o egoísmo, que é só pensar em si, que é a atitude de rejeitar quem está chegando. Quem está chegando? A pessoa chegando em nossa igreja, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque alguns Deus mandou para outro lugar, outros Deus chamou para o céu. Mas que venham outros. Do contrário, eu nunca estaria aqui. Dia 28 de junho agora, faz 20 anos que eu e minha família estamos nessa igreja. Do contrário, eu não viria para cá. Eu vim para cá 20 anos atrás. Um contexto muito peculiar. E eu recebi o abraço de muita gente. Recebi a rejeição de outros, que com o tempo foram mudando, graças a Deus, e passaram a me abraçar. E eu quero abraçar os que chegam. Eu quero olhar para eles como ovelhas também. Igualzinha que está aqui há 50 anos, 60 anos, 30 anos, 20 anos. Eu quero que elas se sintam em casa como se elas estivessem aqui a vida toda. A igreja é esse lugar. Deixa eu mudar a frase. A igreja deveria ser esse lugar. E se você não age assim, eu quero dizer, você está fora da vontade de Deus. Você já pensou em Barnabé? Todos os crentes se afastando de Paulo, matador de crentes.
perseguidor da igreja. E Paulo tem um encontro com Jesus. Ele chega no meio da comunidade cristã e o pessoal se afasta de Paulo. Não, esse aí não. De onde é que esse veio? Ah, esse veio com problema, não sei de onde. Esse veio com dificuldade, não sei de onde. Esse aí, o que é isso? E nós somos os perfeitinhos da história? Nós somos os santinhos da história? Não. Eu confesso aqui, eu sou um discípulo de Jesus em recuperação. Eu sou um discípulo de Jesus em recuperação. Paulo disse, não julgo que tenha alcançado. Não é isso que ele diz? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa igreja tem as portas abertas, e quem adentrar por essas portas deve ser acolhido, deve ser amado, deve ser cuidado, deve ser integrado, deve ser reconhecido como membro desta família, para que Deus nos abençoe, porque Deus aponta para um lugar para abençoar, segundo o Salmo 133, quando há união. Muita gente, e se sabe disso, há registros daqueles aviões que se chocaram com as Torres Gêmeas, que se chocou lá com o Pentágono, ou que ia, acabou caindo fora, mas morreram as pessoas. Há registros de ligações de celular, de pessoas ligando para a sua família para dizer, eu amo vocês. Eu amo vocês. E é uma bênção saber que eu posso estar num lugar onde eu não serei julgado e condenado, mas onde pessoas vão me ouvir. Vão ouvir o meu lado da história, onde pessoas vão até acatar o meu pedido de desculpas, onde eu vou dizer, sim, eu errei, mas eu mudei a minha mente. Eu preciso de ajuda para me levantar. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Eu quero muito. E eu quero crer que faço. Porque assim como agiram comigo, eu quero que ajam com todos. Mas deixe-me continuar. O quarto arrependimento. Gostaria de ter estado mais em contato com meus amigos. Doris era uma senhora que Brownie passou a cuidar numa clínica de luxo para idosos. Ela só tinha uma filha que morava no Japão e com quem praticamente não tinha contato. Já acompanhei pessoas assim. Doris dizia, quando você é mãe, você alimenta a sua filha. Nunca acha que alguma coisa pode lhe privar dessa intimidade, mas essas coisas acontecem. Hoje a minha filha tem a sua própria vida, e embora eu a tenha trazido ao mundo, nós não somos donos dos nossos filhos, mas eu tenho morrido de solidão aqui. A solidão pode matar, é verdade. Sinto falta dos meus amigos. Acima de tudo, alguns morreram. Outros perdi o contato e me descobri só neste mundo em redor de gente que não te conhece profundamente. Brownie respondeu, não é uma falta de pessoas, e sim uma falta de compreensão e aceitação. Se não houver uma pessoa por perto que de fato te entenda, você estará nas garras da solidão. E Brownie resolveu pegar, junto à família, ou essa moça, contatos de amigos e trazê-los para encontrar Doris. E não conseguiu que ninguém viesse. Mas alguns ligaram. E Brownie deu o telefone para Doris e descreveu a cena assim. Doris segurou o telefone e o seu rosto se transformou em alegria ao som da voz de sua amiga. E, embora fossem idosas, o espírito tornou-se o de duas jovens a rir e tagarelar sem parar.
Eu me lembro do pastor Josué e pastor Wallace Williams, a viagem que fiz com eles por 6 estados norte-americanos, dentro de um trailer. Aqueles 2 homens pareciam meninos. Eu tenho imagens disso. Eu fiz gravações disso. Meninos. A amizade que revitalizava a vida dos 2. Será que nós temos amigos certos para todas as horas? Será que temos amigos certos para chamar nossa atenção quando estamos equivocados, errando, com decisões erradas? Será que temos amigos para estarem conosco no dia do aniversário, mas principalmente nos dias tenebrosos, de enfermidade, de doenças, de dificuldades? Provérbios 18, 24 diz que há um amigo mais chegado que o irmão. Pessoas sem amigos são pessoas infelizes, e eu não tenho muitos. O Roberto Carlos deve ser muito feliz, porque ele disse que tinha 1 milhão de amigos. Às vezes eu encontro pessoas, meu amigo, chama de amigo qualquer pessoa. Pode ser colega, pode ser conhecido, mas amigo, eles são raros. E como tudo que é raro, é muito precioso. Eu andei perdendo alguns amigos aí. Jesus levou. É difícil, gente. Mas eu fiquei pensando esses dias, estava compartilhando com o Carlos Júnior, quarta-feira. Eu fiquei pensando nesses dias. Puxa vida, infeliz de quem não tem nenhum amigo. Que vida infeliz. Busca satisfazer os seus próprios desejos. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Provérbios 18, versículo 1. Coisa triste, morrer sozinho, sem ninguém ao lado. Por isso, trate bem quem vai chorar no seu velório. Trate bem quem vai chorar no seu velório. Trate bem, ou você acaba sozinho. Por último, gostaria de ter me deixado ser mais feliz. O último lamento é representado por uma paciente chamada Rosemary, em seus últimos dias de vida. Uma executiva, tinha casado muito cedo e o casamento não deu certo, o marido a espancava. Depois disso, envergonhada, ela saiu da cidade, foi morar numa cidade mais distante, mulher de temperamento forte, refez a sua vida profissional, mas exigia que as pessoas fizessem as coisas do jeito que ela queria. E o relacionamento com Brownie sofreu dificuldades. Ela demonstrava uma bruta intransigência. E Rosemary um dia disse para Brownie: "Por que é que você está sempre feliz?" Brownie respondeu: "Porque a felicidade é uma escolha que eu tenho que fazer todo dia. Em alguns dias eu não consigo, porque eu também não tive uma vida fácil. Mas, em vez de ficar me detendo no que está errado, eu tento encontrar dádivas de todo dia e apreciar o momento em que eu estou vivendo o máximo que posso. Eu sempre tento levar em consideração as coisas positivas, como ter te conhecido, ou o meu trabalho. Eu tento apreciar a minha vida." Você sabe qual é o segredo para uma pessoa ser feliz? Pergunte à pessoa mais feliz que esse mundo já viu: Jesus Cristo. Paulo disse: "Alegrai-vos no Senhor." Kyrios é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais feliz que existe no universo. É Jesus. E sabe qual é o motivo da alegria de Jesus? Mateus 3,17. "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." É ser amado por Deus. É ser amado pelo Pai. Jesus te ama. Deus ama você. E isso tem que ser a grande usina propulsora para vivermos neste mundo. Jesus me ama.
Deus me ama. E quem ama, cuida. Quem ama, quer perto. Porque gostar é querer bem, mas amar é querer perto. Jesus nos quer perto dele. Ele diz: vinde a mim. E é muito triste, pessoas vão chegar ao fim da vida infelizes por não terem conhecido o amor de Jesus, por não terem provado do amor de Deus. É uma coisa teórica para muita gente, inclusive muita gente dentro dos ambientes religiosos. Você pode não ter o melhor emprego, a melhor saúde, a melhor condição de vida, mas o fato de saber que você é amado por Deus faz toda a diferença. Deus me ama, eu sou amado de Deus. Ser feliz é saber isso. E isso conforta o meu coração. E quem é plenamente amado não é carente do amor dos outros. Mas quem é plenamente amado tem amor suficiente para amar os outros. E nós não temos dúvidas de que Jesus nos ama e que Deus nos ama. Amém ou não? Ele deu a vida naquela cruz. Deus prova o seu amor para conosco. Não de palavras, ou não por palavras, mas por atitudes. E meu irmão mais velho compôs um hino que o coral cantou nos meus 30 anos aqui. E o coro do hino diz: por este amor eu vivo e sou feliz. Por este amor que a Bíblia diz, e que verei face a face. Porque é assim. Em Jesus não há motivo para lamentos, arrependimentos, murmúrios. Não. Em Jesus há motivos para agradecer, para celebrar. Em Jesus há motivos para viver. Por isso, escolha morrer vivendo, em vez de viver morrendo. Quanta gente vive morrendo. Que vida triste, que vida infeliz. Eu escolho morrer vivendo. E morrer vivendo por Jesus. Amém ou não? Amém. Você podia orar comigo agora. E eu sei que tem gente aqui precisando de oração. E se você é essa pessoa que ouviu a palavra de Deus e precisa de oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Você foi tocado por Deus nesta manhã? A palavra tocou você? Alguma área da sua vida foi visitada pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra? Pode vir, as pessoas estão vindo. Se você não vem, fique orando por nós. Mas se você é essa pessoa que precisa de oração, porque foi tocado por Deus, está tomando decisões, enfim, sai do seu lugar agora, vem à frente, em nome de Jesus. Pode chegar, não tenha medo não. Pode vir mais para frente, se quiser. Pode vir, não fique preocupado, você está em família. É a família que abraça, não que critica. É a família que ora, não que julga. Você está em família. Só não fique numa vida infeliz, por favor. Mas ainda há tempo de reverter coisas antes de partir. E é tomando decisões. E é buscando em Deus a graça. E é decidindo morrer vivendo. Já que a gente não pode escapar, que morramos vivendo. Ó Senhor, queremos te louvar por esta manhã tão bonita, pelo sol tão brilhante, pelo céu azul. Agradecemos, Senhor, porque tivemos o que comer hoje de manhã antes de sair de casa.
agradecemos porque temos o que vestir, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelo sustento que temos do trabalho, da aposentadoria ou da pensão. Te agradecemos, Senhor, pela igreja que temos, agradecemos pela palavra que sempre fala conosco, agradecemos por Jesus, o nosso amado Salvador, agradecemos por teu amor. Meu Deus, eu não sei qual é a necessidade dos meus irmãos aqui à frente, eu não sei quais são as situações que nos moveram a chegar aqui, mas, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor estenda a tua mão agora, Pai. E o Senhor estenda a tua mão sobre estas vidas. E o Senhor visite esses corações. E o Senhor opere na vida deles. E, ó Deus, que necessidades sejam supridas. Que problemas sejam sanados, administrados com sabedoria, firmeza e, acima de tudo, que tenham forças para conduzir essas adversidades. Meu Deus, nós não queremos morrer porque não fomos criados para morrer. O Senhor, em tua palavra, diz que a morte é resultado do pecado. Mas, meu Deus, se vamos morrer e não sermos arrebatados, nós aqui decidimos morrer vivendo por Jesus, vivendo com o coração cheio de esperança, mesmo em doenças, em tribulações, em problemas familiares, em privações de coisas. Meu Deus, nós escolhemos morrer vivendo por Jesus. E pedimos que essa convicção ganhe os nossos corações. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Podem voltar para os seus lugares.